Fala pessoal, eu sou o Felipe, criador do mapa da FABR, e voltei para falar um pouco sobre o Brasileirão de Futebol Americano, o torneio nacional organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, e vou aproveitar para falar um pouquinho, dar uns palpites, falar de cada grupo, de cada time, mas antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, comentar sobre o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa tabela e compartilhar com todo mundo aí que vocês conhecem, que gostam de futebol americano aqui no Brasil. E bora lá! Bom, se você caiu de paraquedas aqui e não é muito por dentro das notícias do FABR, o Brasileirão de FA é um torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, vai para sua primeira edição, mas não é a primeira edição de um torneio organizado pela Confederação, né? A gente já teve desde 2010 ali, seja sob o nome AFAB, depois CBFA, até 2016 os nacionais foram organizados pela CBFA ou por uma instituição máxima que era a AFAB antes. Bom, esse campeonato ele não surgiu à toa, ele foi, assim, você pode chamar de racha, de briga, de ego, do que for, mas existia uma insatisfação, uma insatisfação dos times, principalmente times da divisão de acesso da BFA em 2019 com relação à gestão da época. E aqui deixando bem claro, não é com relação à gestão atual, que mudou por completo, mas sim com a gestão de 2019, 18 e 17. E quando você tem uma insatisfação, você gera um interesse para que algo novo surja. A gente está vendo isso no âmbito do futebol, com times querendo criar uma liga em separado da CBF e coisa e tal. A insatisfação estava aí, aconteceu todo aquele fuzuê na CBFA, né, ali na gestão do Mingoni, que saiu, ficou ali um vazio, período de pandemia também, e chegou a Cris e o Munden, a Cris presidente e o Munden vice-presidente, e assim, os lados dizem que não houve tentativa de negociação, diz que teve, diz que tem documento, diz que está com jurídico, isso não importa aqui agora. Eu quero fazer mais uma introdução que já está ficando até longa demais. Mas a origem do Brasileirão, ela está muito relacionada à ideia de que, ok, vamos criar um campeonato, mas nós não vamos ir atrás desses times. E isso eu posso afirmar porque eu estive no meio desse processo. A CBFA abriu em dezembro um formulário, acho que novembro, final de novembro, começo de dezembro, alguma coisa assim. E os times que queriam se inscreveram. Quem quis entrou, né? Botou ali, fez a sua aplicação para ouvir a proposta da CBFA. Inclusive teve times que depois que a CBFA começou a anunciar, perguntaram por que a gente não foi procurado, por que vocês não vieram aqui falar com a gente, por isso que a gente não entrou. E a CBFA respondeu que não, a gente não procurou ninguém, a gente não foi bater na porta de um time. Os times procuraram a gente e a gente foi criando um campeonato ao redor desse interesse. E foi assim que surgiu o Brasileirão de FA, um campeonato de duas divisões, D1 e D2, tá? A divisão claramente ali, nível, aí a gente chama como a gente quer, nível de elite, né? O nível de times mais experientes, e um nível AD2 de times que estão ainda em desenvolvimento, que estão retornando de um período de pausa, né? Que estão se reestruturando. E essa escolha de o time ser D1 ou D2, ela não foi da CBFA. Essa foi uma escolha dos times. Então, por exemplo, o São Paulo Storm, né? Eu vou falar de todos os times depois. O São Paulo Storm, ele está na D2. Ele escolheu ir para a D2. É uma questão de autocrítica, né? Teve time que, na minha opinião, fez cagada nessa escolha, mas escolha, né? Cada um faz o que quer com ela. Mas, para mim, assim, no panorama geral, é uma escolha acertada.
Mas, e aí, isso que eu tô falando de ser uma escolha dos times, foi uma escolha dos times entrarem no torneio, foi uma escolha dos times em que divisão participar, e também foi uma escolha dos times o formato de disputa. Então, algumas coisas no formato, elas são estranhas aos olhos da gente que está acostumado com o tradicional, né? Com aquele chaveamento de playoffs, primeiro contra o oitavo, aquela coisa de Copa do Mundo, né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e por aí vai. Foi uma escolha dos times. Então, a gente pode questionar. Sim, a gente está aqui para falar o que a gente quer, mas foi uma escolha dos times. Ninguém foi obrigado a aceitar. Foi uma escolha. Então, esse é um ponto importante. Essa é a configuração da D1. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar especificamente da divisão principal do Brasileirão, porque a CBFA ainda não divulgou a tabela completa da D2. Já se sabe quais vão ser os grupos, mas não os confrontos. Então, a D2 eu vou deixar para falar em outro vídeo. Bom, a D1 são 4 grupos, grupo A, B, C e grupo N, né, para simbolizar ali o norte. São 2 grupos de 6 times, um de 5 e um de 4. E isso interfere na questão do número de jogos. O grupo N, da divisão ali do grupo norte, ele vai ser o único em que serão 3 jogos, porque aqui é um quadrangular. Todos os times enfrentam todos, tá? Nos demais grupos, serão 4 partidas dentro dos seus grupos. Então, no grupo A, por exemplo, o Galo vai enfrentar todos os adversários do seu grupo. Mas no grupo B e no grupo C, por exemplo, o Vailers, ele não vai enfrentar os 5. Ele vai enfrentar um dos 5 adversários que ele tem dentro do grupo, não vai enfrentar. Então, serão 4 partidas dentro do grupo, no caso dos grupos A, B e C. No grupo N, o campeão vai direto para os playoffs, tá? E nos demais grupos, soma-se as 8 melhores campanhas, e esses 8 times vão para os playoffs. Nos playoffs, tem um wild card antes das quartas de final, onde o 6º enfrentará o 8º colocado e o 7º colocado enfrentará o campeão da D2, porque na D2 tem os playoffs e o campeão ele ganha o direito de disputar a chave principal para chegar até o Brasil Ball. O Norte ele já entra nas quartas de finais, né? Ele vai enfrentar ali o 3º colocado dos demais grupos. E algumas pessoas estranharam essa questão da fórmula do porquê o 6º colocado não enfrentar o campeão da D2, porque na teoria esse tipo de fórmula, né, o melhor time enfrenta o pior. Então, por exemplo, numa Copa do Mundo, sei lá, você tem 8 times, o primeiro vai enfrentar o 8º, o segundo o 7º, o 6º, o 5º, o 3º e o 5º por aí em diante. Mas aqui não, aqui eles resolveram que seria melhor esse formato, o campeão da D2 vai para o 7º e o 6º e 8º se enfrentam, porque não vai ter tanta diferença, né? O 6º em diante, 6º, 7º e 8º, você pode ter, sei lá, times com campanha 3-1, por exemplo, você às vezes pode até aparecer aí um Vailers da vida, se ele perde uma das partidas, por exemplo, contra o Rondonópolis Hawks, ele pode ter um 3-1 e ficar em 6º lugar. Então, o campeão da D2 já vai direto enfrentar ele. Então, eles decidiram isso. Isso foi uma coisa que, assim, na minha cabeça até um pouco confuso, mas tanto faz. Foi uma decisão dos times, eles escolheram esse formato. Então, não tem muito o que criticar, né? Então, esse é o formato dos playoffs, tá? Eu vou passar primeiro para o grupo norte, porque acho que o grupo mais óbvio, assim, o Manaus é um dos times mais organizados do país hoje em dia, é um dos times que tem um dos projetos que captaram mais dinheiro nos últimos anos, então é um time que vem muito reforçado, se reforçou bastante com jogadores de várias partes do país, está fomentando ali também os jogadores da cidade de Manaus. Os melhores foram para lá, né? Os melhores que tinham, por exemplo, o North Lions, Cavaliers, que vai estar aqui, mas muitos jogadores estão lá. Então, o Manaus é o favorito, o Manaus é o time, assim, franco favorito.
mas é legal ver alguns outros times jogando, o Manaus Cavaliers retornando, né, mais uma vez, o Lobos FA, que não tenho muitas informações, não é um time que se movimenta muito em redes sociais, então é meio que uma incógnita ali. E o Porto Velho Miners, que para mim é a grande atração desse grupo N, até mesmo dessa D1, porque é mais um estado entrando no mapa do futebol americano brasileiro, que é Rondônia. Rondônia nunca teve um time disputando nacionais, e terá o Porto Velho Miners agora disputando ali na Divisão Norte. Então, isso é muito bacana, ver o futebol americano entrando em mais um estado. Agora são poucos estados que nunca tiveram representante, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins e Piauí. São os únicos estados que nunca tiveram um representante. Então é legal ver mais um entrando aí para esse mapa. Bom, a tabela é mais curta aqui nesse grupo. Eu vejo o Manaus se classificando com um 3-0. Não consigo ver nenhuma surpresa aqui no meio do caminho. Já vai estrear ali logo, daqui menos de um mês já começa ali, o grupo começa antes de todo o resto da competição, porque são viagens mais longas, viagens mais caras, então tem um espaçamento maior entre o primeiro e o último jogo do grupo. Bom, esse grupo não tem muito o que falar, para mim Manaus vai ir direto para lá, mas vai ser legal ver esses outros times que estão ali retornando ou que estão começando para se desenvolver, por exemplo, que é o exemplo ali do Porto Velho Miners. Bom, agora vamos para o Grupo A. O Grupo A é a coisa mais legal, assim, de tudo que tem nos nacionais. Esse aqui é o grupo mais pauleiro que você vai ver. Não tem nenhuma conferência na BFA, nenhum outro grupo aqui no Brasileirão que junte tantos times de alto nível como esse daqui. Tem o Galo FA, 2 nacionais, Tritões com 1 nacional, Corinthians Steamrollers com 2 nacionais, o Cruzeiro Futebol Americano e o Flamengo Imperadores com 2 nacionais. São 7 títulos nacionais em um grupo só. É muita coisa. Eu acho que, assim, nos últimos anos a gente nunca viu isso. Óbvio que são times em níveis, até certo ponto, bem diferentes. O Galo, ele destoa, mesmo disputando 2 torneios no mesmo ano. Ele vai destoar, isso é um fato. Tem um elenco muito grande, está se reforçando, trouxe uma comissão técnica estrangeira muito boa. O Tritões, para mim, é a segunda força desse grupo. Vários jogadores que estavam no Galo, estavam em outros times, retornaram para lá, e o Tritões sempre tem uma tradição de sempre ter uma base muito forte. E é um time que vai estar nos playoffs, é um time que vai brigar sim para os playoffs, isso é certo. O Corinthians é um time que pode evoluir muito, é um time que na SPFL mostra que tem bons talentos, mas que ainda precisa melhorar muito, e acredito que até chegar no Brasileirão vai sim estar num nível mais alto do que está agora. O Cruzeiro, eu achava, no começo do ano eu tinha mais expectativa, mas o time tá um pouco bagunçado, né? Quem é aqui de Minas conhece um pouco mais desses bastidores e sabe que a vida no time é muito conturbada, nada diferente do que acontece no futebol. Então, mas é um time que tem uma base boa, trouxe jogadores de locomotiva, trouxe jogadores que estavam em outros times aqui na região, tá trazendo estrangeiro, tá com Hereford, que treina lá na Europa, americano, um head coach muito bom, então pode ser um time que pode surpreender bastante. O Flamengo Imperadores é a força do Rio nesse Brasileirão. É um time que nunca dá para descartar. Teve uma temporada de 2019 ruim, veio caindo de produção desde 2016, quando chegou na sua última participação de Brasil Ball. Mas é um time que acho que vem com muita força. Não sei como é que vai ficar essa questão, se o Rio de Janeiro ali a gente sabe pouco das movimentações, mas sem dúvida o Flamengo vem forte, e esse grupo, a configuração desse grupo, ela é muito boa. E aí, aqui vai ter, eu acredito que pode ter um time 4-0 e pode ter um outro 3-1 aqui dentro. Os duelos são todos pauladas, do começo ao fim só tem jogão. Tritões e Imperadores, Cruzeiro e Galo, logo na primeira rodada você já tem esses 2 jogos.
Galo Steamrollers, Cruzeiro e Tritões, Tritões e Steamrollers, Imperadores e Cruzeiro. É só jogão, né? Não vai ter um jogo em uma rodada desse grupo que seja desanimador. E isso é algo que essa formatação da CBFA, do Brasileirão, caiu muito bem, porque os times, não é que nem na BFA, por exemplo, você vai ver um Spectros, que é candidatíssimo a título, enfrentar um time que começou esse ano a jogar, que é o caso dos Jangadeiros ou, por exemplo, do São Bento Snakes. Aqui não tem isso, aqui é só jogo em alto nível. Pode ter assim, alguma surpresa, principalmente com relação ao Galo, porque vai estar disputando 2 torneios, então não sei como é que vai estar essa questão de elenco, como que vai ser a rotatividade, mas isso pode ser uma surpresa. Bom, indo para o grupo B, aqui também só tem pauleira, exceto por algumas coisas que eu disse, que alguns times fizeram cagada em não escolher a D2 ao invés da D1. A gente tem o Curitiba Crocodiles, Guarulhos Rhinos, Paraná HP, Santos Tsunami, que para mim aqui é o time que errou, o ego colocou o time em um nível que ele não está, o Brown Spiders e o Spartans. Daqui, para mim, o Rhinos é o franco favorito a ser o time 4-0, tem um ataque, talvez assim, até esse começo de temporada, estou falando isso em abril, né, de 2022, é o melhor ataque que deu para ver no país até agora. O Croco eu esperava mais, até agora ainda não justificou falar que o Croco seja favorito de algo. O Paraná HP só teve um jogo e também foi um jogo de ataque assim, muito feio, mas tanto o Croco quanto a HP, 2 defesas dominantes, então isso pode fazer muita diferença. O Brown Spiders também só teve uma partida de ataque fraco e defesa dominante, então, né, é difícil falar. E o Spartans é o time que, assim, na minha opinião, tem mais espaço de crescimento de todos eles, assim, junto com o Brown Spiders também. São os 2 times que mais podem crescer, mas a diferença do Spartans é que tem o KC como QB. A gente não sabe se o KC vai estar lá no Nacional, né? A gente nunca sabe amanhã, mas o KC em si é um diferencial. Então, o Spartans tem um elenco muito jovem, tem uma defesa muito, assim, com vários nomes jovens que podem brilhar aí nos próximos anos no FABR, e acredito que é um time que pode crescer muito até o começo do Brasileirão. Mas aqui, para mim, o Rhinos é o candidato, sim, a ser esse time 4-0, o time invicto na primeira rodada. E o fiel da balança que vai ser o Tsunami, porque quem enfrentar o Tsunami precisa fazer saldo. É o time que vai ser o responsável por aumentar o saldo dos outros, porque aqui pode ter mais de um time 3-1. E aí, né, vai ter esses critérios de desempate que vai ser muito importante. Então, aqui eu acredito no Rhinos como time favorito, mas não descarto, sei lá, até lá o Croco pode anunciar algum quarterback gringo e mudar tudo, porque o ataque é bom, tem bons wide receivers, tem um corpo de corredores muito bom, mas até lá pode anunciar um gringo e mudar o panorama inteiro, tá? Do Croco pode mudar da água para o vinho e aí equilibrar mais esse grupo, mas, por exemplo, a gente vai ter um confronto Crocodiles e Rhinos ali em setembro, e isso vai ser decisivo, vão ser jogos decisivos, e quem ganhar vai, de certeza, ele já vai estar a um passo dos playoffs. O próximo grupo, ele é um grupo que se formatou assim, mais para o final do Brasileirão, porque o Rondonópolis Hawks entrou de última hora, né? Ele pulou o muro ali, e não tinha sido confirmada a BFA e mudou para o Brasileirão, e tornou esse grupo ainda mais interessante. Rio Preto Wilders é o favorito, assim, favoritaço a ser o 4-0 desse grupo. Temos ali o Goiânia Rednecks, o Moura Lacerda Dragons, o Gama Leões de Judá, Campo Grande Predadores, que aí, assim como o Tsunami, para mim, é o time que também errou na escolha, deveria estar na D2, e o Rondonópolis Hawks. Bom, aqui até o Hawks e o Wilders, para mim, são os favoritos desse grupo, tá? Mas
aqui a coisa pode mudar por completo, porque como eles não se enfrentam todos, não é um todos contra todos, pode ter mais de um time 3-1, pode não ter nenhum 4-0, que, por exemplo, Vailers e Hawks se enfrentam, e, se eu não me engano, o jogo entre eles, quando que é o jogo entre Vailers e Hawks? Cadê aqui na tabela? Vailers e Hawks. No dia, vai ser em agosto. Então, esse jogo pode ser decisivo. O Vailers vai ter que viajar até Rondonópolis, uma viagem longa. Então, pode ganhar o Rondonópolis, né? Um time chato, time, assim, de se enfrentar. Foi um dos melhores times um dos times que eu mais gostei de assistir em 2019, né? Acho que a partida... ele sofreu 3 derrotas na BFA, mas todas por 3 pontos de diferença no máximo. Então é um time bem cascadura de enfrentar. Então esse grupo ele pode ter uma baguncinha aí, pode acontecer de ter mais de um time 3-1, e aí o problema é que se a gente tem, por exemplo, em outros grupos que eu acredito que vai acontecer, Rhinos e Galo com 4-0, e aqui a gente tem um monte de time 3-1, pode acontecer às vezes de, sei lá, o Vailers, dependendo do saldo de pontos ou dos outros critérios, que eu não me lembro agora exatamente quais são os critérios de desempate que vão precisar ser utilizados ao longo desse campeonato. Pode ser que, por exemplo, um Vailers rode. Pode ser que o Tritões, por exemplo, lá no grupo A não passe porque vai estar num grupo mais equilibrado e talvez ali nos critérios de desempate, de saldo de pontos, ele saia fora. Por exemplo, para algum time do grupo B, que vai enfrentar ali, por exemplo, um Tsunami, vai ter um saldo maior. Então, essa D1 do Brasileirão, ela está muito interessante. É um campeonato que vai ter um equilíbrio muito grande, tirando ali, óbvio, que Santos e Campo Grande Predadores, mas os outros times, eles estão em um nível bom. Você tem o Moura Lacerda Dragons, que tem um elenco muito experiente, tem, assim, no primeiro jogo que teve agora da SPFL deles, eles jogaram bem, com erros, como qualquer time que está retornando agora, mas é um time que tem muitos talentos, né? Você tem ali o Klaus Pais como um dos melhores receivers do país, você tem N jogadores ali de experiência ali da região, que era do Challengers, né? É um elenco muito experiente, bem doutrinado. Então, pode ter muita surpresa. É um campeonato que eu vou dar palpite em breve, vou lançar ali um palpitômetro, eita, nome difícil. E certeza que eu vou errar. Algumas coisas é meio óbvio de se saber, que, por exemplo, Galo, Rhinos e Vailers vão estar nos playoffs. E que Tsunami e Predadores vão ser ali os sacos de pancada. Me desculpe a palavra, mas o fato é esse. E no grupo N, o Manaus vai avançar. Mas o resto assim, não dá para saber. 4 vagas é mais ou menos o chuto ali que são certas, mas as outras 4, qualquer um dos times ali podem estar disputando. Então vai ser um campeonato muito bacana, um campeonato que tem que acompanhar rodada a rodada, e, na minha opinião, muito mais interessante do começo ao fim do que vai ser a BFA, por exemplo. E aí aqui eu passo para o ponto de comparação. A BFA, a partir dos playoffs, ela se torna um campeonato de altíssimo nível. Mas antes disso tem muitas falhas, né? Você tem muitos times ali que não deveriam estar na mesma divisão do que Spectros, do que Rex, do que Galo, do que Tubarões, que Arsenal. Então é complicado. Aqui na D1, e aí comparando divisão principal com divisão principal, a D1 é muito mais equilibrada. Tem um equilíbrio muito maior, tem times que destoam, tem times que estão no nível mais baixo, mas o equilíbrio é muito maior. Por exemplo, você tem menos times com possibilidades de levar uma surra, né? Uma surra de muitos pontos, e faz com que o campeonato seja mais interessante. O campeonato ele vai ser, assim, na minha opinião, um campeonato mais atrativo de se ver do começo ao fim do que a BFA, por exemplo. Isso falando da D1. A D2 é lógico que o nível
vai ser inferior e o objetivo é desenvolver esses times, que para mim é o ponto acertado. 2 divisões, 2 níveis diferentes, e acho muito legal a ideia de trazer o campeão da D2, colocar ele nos playoffs da D1 e dar a chance para ele chegar até o Nacional. Isso é algo muito bacana, mesmo a gente sabendo que o time pode levar uma pancada logo de cara na primeira rodada dos playoffs, mas você deu a oportunidade dele mostrar que ele foi o campeão ali da divisão dele, e também poderia, sei lá, pelo menos assim, bater de frente em alguns aspectos, pelo menos por alguns drives contra um Crocodiles, por exemplo. Então, acho que a fórmula, a divisão, a diferença é essa, a divisão, se dividir times de níveis diferentes, cada um na sua divisão, é a coisa mais acertada que aconteceu no Brasileirão, e que a BFA errou, mas aí são escolhas da BFA. Mas são 2 campeonatos diferentes, vão ser 2 campeonatos que vão ter ali as suas particularidades, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e acaba que a gente vai descobrir isso só lá, quando os 2 começarem, quando assim, os estaduais acabarem e os times estiverem focados nas 2 competições nacionais. E assim, vai ser um período bem agitado, vamos ter muitos bons jogos, vamos ter jogos horríveis de se ver, mas acho que vai ser um segundo semestre bastante agitado. Bom, é isso, acho que tentei dar uma resumida aqui, porque não dá para ficar dando muito palpite, porque vimos poucos de alguns times, mas algumas coisas já dá para ter certeza. Então, eu volto na semana que vem, ou assim que a CBFA, ainda tô confundindo CBFA, BFA, Brasileirão, essas coisas tá meio confuso ainda. Assim que o Brasileirão divulgar os jogos dos demais grupos da D2, eu volto para falar um pouquinho também da D2, mas tô animado com o Brasileirão, com essa ideia de ter 2 nacionais, apesar de algumas pessoas acharem isso ruim, eu não acho. A competição nunca é ruim, ainda mais por um cenário que está começando agora, o FABR, o futebol americano no Brasil tem 10 anos, 12 anos, se a gente for considerar de 2009 para cá e for desconsiderar ali os 2 anos parados na pandemia. Então é muito jovem, tem muita coisa a aprender, e acho que ter 2 nacionais vai ser positivo. Vamos ver no que vai dar isso até o final do ano, e volto em pouco tempo com a minha breve análise aí da D2, e até lá, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar o que vocês acharam desses grupos, se tá mais legal ou se não tá mais legal do que a BFA, compartilhem com todo mundo, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.